tem coisas que a gente não pode falar porque não faz parte. Mas não é assim. Tá, defeitos todo mundo tem, eu não sou santa. Porém, todavia, entretanto, eu não fui uma esposa ruim. Pelo contrário. Eu sei quem eu fui. Hoje eu sei. E até isso, às vezes, Satanás quer colocar na sua mente que você não é tão bom. Que você não fez o suficiente, que a culpa realmente é sua. Quer transferir toda a carga de culpa para você. Então não é verdade. Hoje eu tenho a ciência, eu sei. Mas foi muito importante que você ouviu do próprio Deus falando. Do próprio Deus falando comigo. Aí nesse dia ele falou da bênção que ia chegar aí? Não. Aí ele falou assim... Ele falou, a bênção... Não, aí ele foi por partes, né? Aí esse dia ele falou... Aí ele falou assim, ele foi por partes. Aí ele falou isso pra mim. Eu tenho poder, mas, né, tal, tenho livre-arbítrio. Nesse dia eu fiz uma oração e eu falei, então tá bom, Deus. Então o Senhor termina de me limpar, de me curar, fazer a obra que o Senhor tem para fazer na minha vida. A partir de hoje o Senhor vai ser o meu marido e o pai dos meus filhos. Eu não quero mais casar, não quero mais ninguém. O Senhor vai me guiar. Porque eu não quero casar de novo. Porque eu estava vivendo o extraordinário com Deus, com Jesus. Ele me supria todas as coisas, as carências, as minhas faltas. Ele me supria, eu não tinha mais falta de nada. Não precisava de mais ninguém, eu só precisava dele. Às vezes a gente acha que precisa de uma multidão, mas não precisa, a gente só precisa dele. Então pra mim tava bom, tava de bom tamanho aquilo. E aí eu fui na minha busca, né? Porque na minha mente era assim, eu vou casar de novo pra quê? Não, pra perder minha comunhão com Deus. Aí a pessoa vem me encher o saco, eu tô orando, aí essa hora é demais. Vou pra igreja, tá indo pra igreja demais. Ai, já de novo vai pro monte, porque aí eu tive a minha liberdade espiritual. Eu tive uma liberdade muito grande espiritual. Nesse tempo eu falo, gente, se você tá sozinha, aproveita. Vai buscar, vai orar, vai clamar que Deus vai se manifestar sobre a sua vida de uma forma estrondosa. Ai, mas não interessa, vai buscar. Deus está ali, ele é a melhor companhia entre todas as companhias que existe. É Ele, somente Ele te supre de todas as formas. O amigo que você está querendo é Ele. O marido é Ele. Tudo é Ele. E aí foi, né? Aí fui continuando. O céu era baixinho, ele descia. Sabe que é você não dormir? E amanhecer o dia, você ir trabalhar, não sentir sono, mas você passou a noite inteira conversando com o Espírito Santo, ele te fazendo companhia. Lógico, tive muitas guerras, bastante. Só que aquelas guerras pareciam tão menores. Já não fazia tanto impacto, tanto efeito. Os demônios que batiam na minha porta às vezes, na minha janela, nem tchum. O Espírito Santo era maior do que tudo aquilo. E aí foi, né? E eu fui buscando e buscando. E aquela busca muito intensa. Aí foi quando ele falou, você vai casar de novo. Eu falei, o senhor é louco. Aí eu falei, ele vai, não vai, porque eu tenho... Só que assim, nesse tempo, eu não sei te explicar. É assim, eu casei com o pastor, eu falo pra ele, eu não casei por amor, eu casei por obediência. Você não amava ele? Não, eu admirava ele como pastor, é diferente. Mas como você conheceu ele? E aí a gente trabalhava junto. Deus falou, é esse. No meio familiar, a gente trabalhava junto, já conhecia o caráter dele. Depois a gente começou a congregar na mesma igreja, tal, né? Então assim, eu falava, não, Deus, não vou casar não. Não é nem por nada, mas é porque, não, muita guerra, não vou não. Tipo, não vou mesmo. E aí foi aquela luta entre o espírito e a carne. A carne dizia não, o espírito dizia sim. E aí eu falo assim, que eu não andava nessa dimensão. Eu andava na dimensão celeste. Eu andava na rua, parecia que eu pisava em nuvens. Que eu andava no espírito. Eu pisava em nuvens. Só que ao mesmo tempo que eu falava não, eu ia fazendo as coisas e eu falava, que loucura. Eu não acredito que eu tô fazendo isso.
Aí eu pedi 3 confirmações pro Senhor dentro de mim, eu não falei. Na minha mente eu falei, então o Senhor vai fazer assim, 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 assim. Aí ele fez, do jeitinho que eu falei. Eu falei, agora não tem mais para onde correr. Ele fez quem? Deus. Porque mas o pastor... você já estava... o pastor chegou em mim... O Rogério Zaid já tinha chegado em você e falou... Teve um dia que ele chegou em mim e falou assim, então, vou ser sincero com você. Falei, pode falar. Ele falou assim, olha, a única pessoa com quem eu me casaria hoje seria você. Pela conduta, por conta disso, eu levei um susto. Aí eu olhei e falei assim, ai, tipo, a alma saiu do corpo. Aí eu falei, então tá. Eu olhei pra ele e falei assim, olha, pelo seu caráter, você é um homem de Deus, tudo bem, mas eu não vou arrumar encrenca com a minha família. Tinha questão familiar, eu não quero, não. Aí ele só deu um risinho e falou assim, vamos orar. Fiz assim, pode orar. Pode orar, tudo que você quiser. Não vai acontecer nada. Não vai. Aí Deus foi me espremendo. Aí um dia eu vi sabe aquele desenho que passava na Record de manhã? Eu tava passando de Ruth. Desenhos bíblicos, né? O de Ruth. Ah, essa foi uma experiência legal. O de Ruth. Quando Ruth disse assim para Boaz no desenho de manhã, és o meu parente remidor? De dentro da TV saiu um pergaminho dourado. Hoje eu sei que é letrazinha em hebraico, na época eu não sabia. Você teve a visão. Abriu na minha frente, eu fiquei parada assim, ó, olhando. E lá foi descrito tudo sobre parente remidor. E aí fez assim dentro de mim, buf. Aí eu entendi a palavra sobre o novo casamento, sobre Deus restaurar. Deus me explicou sobre divórcio, sobre repúdio naquele dia. Divórcio, Deus não odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. E quando a Bíblia foi transliterada, eles colocaram tudo como divórcio. Mas o original, Deus odeia o repúdio. O repúdio é uma coisa, divórcio é outra. O divórcio era legalizado pela lei de Moisés, que a lei não é de Moisés, a lei é de Deus. Entende? Que Deus que entregou a lei para Moisés lá. Essa é a questão que as pessoas mais... Existe muita confusão. Confusão. Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus disse que foram questionar Jesus sobre a lei do divórcio, aí Jesus disse assim, o divórcio existe por causa da dureza dos vossos corações, não é nem tanto o adultério. Aí ele disse assim, mas a que casa com a repudiada, esse sim comete adultério, porque repúdio era uma coisa e divórcio era outra. Entende? Tudo isso eu fui entender naquele dia. Foi tipo, aí eu entendi. Aí eu entendi. Aí eu falei, Deus, que loucura é essa? O Senhor tá me deixando doida. E um dia, eu falei assim, mas a gente tem aquela ilusão, cultura brasileira, né? Tem que casar porque ama, porque não sei o quê. Aí um dia eu tô lá no YouTube, cliquei no vídeo de uma judia. Até hoje eu não acho mais esse vídeo. E saltou, e ela falando sobre casamento. E ela explicou que no judaísmo o casamento é totalmente diferente. Que na realidade, lá eles não casam por amor. Eles casam por propósito. O amor é construído tijolinho por tijolinho. É assim, eles unem as famílias. Aí depois de eles concordam em ficar, assim, o casamento é feito dentro de uma concordância dos dois, do homem e da mulher. Se eles não concordarem, não precisa casar. Mas assim, eles têm assim, qual que é o fundamento da gente casar e de construir uma família, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Os dois concordam com aquele fundamento de casamento, tipo, nós vamos casar e o fundamento é da gente ficar junto, ser companheiro, construir família, e cada um vai especificar o que quer dentro de um casamento e concordar e assinar ketubá, que é o contrato de casamento. E depois que eles casam, porque eles não namoram, não existe.
Existe o noivado, que aí o noivo sai, o casamento judaico é totalmente diferente, sai para procurar, preparar o ambiente da noiva, do casamento, e a noiva fica aguardando o noivo, orando por ele. E quando ele volta, ele pega ela, casa e vai para o ambiente da casa. E dentro desse ambiente, eles vão construir o amor deles, a casa deles, o lar deles. Porque o amor é uma decisão. Eu decido amar. Então você viu isso e fala assim, eu vou casar, mas quando você fala isso pro pastor Rogério, não fica triste? Ele dá risada. Você que não casou por amor, se você falar isso... Não, ele sabe. Ele dá risada, ele fala assim, visita essa alma, Jesus, visita essa alma. Aí ele fala pro Moisés Paquete assim, que casou comigo, porque ele queria cuidar do Moisés e da Quete. Não foi? Que é os dois primeiros filhos. Assim, ele falou, eu vi a sua mãe guerreira, sua mãe cuidando de vocês dois, e eu quis cuidar de vocês. Eu quis cuidar. Ele fala isso. E eu, foi nessa. Eu admirava ele como uma pessoa, como um pastor, como um homem de Deus, mas não nesse nível de casar, nunca passou pela minha cabeça. E aí eu falei, então tá, Deus, então o senhor vai fazer isso. E aí ele foi fazendo, e eu falei, vixe, tá se encurralando. Aí ele falou, vamos orar. E a gente fez um propósito no monte de 21 dias, que depois emendou mais para 21 dias, mais para 21 até a gente casar. E dentro disso, quanto mais às vezes eu queria fugir, eu vivia num ambiente espiritual, a minha carne e minha mente, meu racional falava, você tá doida. Só que no espiritual eu não tinha controle, eu ia fazendo as coisas. Se o Espírito Santo mandava aqui, eu fazia aqui. Então, tá bom, vou embalar minhas coisas, eu vou pra onde? Nem sabia pra onde eu ia morar. Eu comecei a embalar minhas coisas. O que tinha de pouco, que eu não tinha muita coisa. Mas roupa, uns copos que tinha, uns negócios das crianças. Aí eu ia embalando, doideira. Eu falava, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Mas dentro disso, foi essas experiências com o Senhor, que ele foi algo muito extraordinário. Deus falava assim comigo de uma forma muito clara. O Espírito Santo era todos os dias ali. Foi muito extraordinário. Aí depois eu tive muitas outras experiências, né? Igual, por exemplo, nessa questão da adoração, eu já fui para um ambiente que era um disco de vinil. Aí Jesus estava no meio e eu estava com umas vestes assim bem flutuantes e dançando. Enquanto o disco de vinil rodava, eu dançava. Aí, só que eu dançava indo para o meio ao encontro de Jesus. Jesus pegava na minha mão e rodava. E ele falava assim, eu estou mudando a sua frequência. Realmente, ele mudou. Foi algo extraordinário. Então, dentro disso, eu fui cada vez mais, assim, tendo experiências. Eu já tive experiências de guerra. Tivemos muitas guerras quando eu e o pastor casamos no princípio. Muitas batalhas. Tiveram guerra por quê? Muita gente... muita gente abençoando vocês. Muita gente abençoando. Guerras espirituais, né? Mas aí pelo menos não estava também mais tinha. sozinha. Aí depois que eu casei com o pastor, o que acontece? Aí o pai das crianças, né, reivindicou. Aí tinha as reivindicações. Muito com batalha, né? Porque, olha só, quando eu e o pastor Então, fomos casar... bastante batalha. Tive. Aí até casou, hoje teve. Até hoje tem. Não, agora vocês estão na bonança. Agora eu tô na bonança, mas eu tive bastante. Quando eu e o pastor fomos casar, a irmã que fez a nossa aliança de casamento não era essa. Tinha 12 pedrinhas das 12 tribos na minha aliança original. Tinha escrito em hebraico Ahavá, que é amor incondicional. Vazada as letras em hebraico. E aí, quando ela era uma intercessora, quando ela foi buscar a nossa aliança na porta, tinha uma entidade de ponta a ponta. Falava assim, eu não vou deixar eles casar, você não vai sair daqui com essa aliança. O Orives errou 3 vezes a nossa aliança. Das 9 da manhã até as 9 da noite, ela ficou lá na porta do Orives, esperando a nossa aliança. Foi guerra.
E ali a gente na intercessão, né? Orando, clamando. E foi assim, foi sempre assim. Guerra, mas assim, mas aí depois dessas guerras a gente foi vencendo uma a uma. A gente foi batalhando uma a uma, igual o nosso primeiro filho, a minha primeira gravidez com o pastor eu perdi, só que eu vi o espírito vindo, sentando na minha barriga, pressionando para baixo e saiu. Você viu isso? Vi. Primeira gravidez que você perdeu com o pastor Rogério. Com o pastor Rogério. 1 mês que a gente estava grávida, foi um ataque. Só que assim, a brecha que ele teve, foi ele que deu a brecha. A brecha que, por que pegou? Porque na realidade, quando a gente casou, como eu já estava morando sozinha, eu já estava na minha liberdade, né? E aí ele não foi até a minha mãe para pedir a bênção para casar. E a gente casou e ele não pediu a bênção assim. Aí lá na frente a gente fez, né? Chamei testemunha, chamei minha mãe em casa, ele pediu a bênção para ela, tudo tal. Aí no começo foi isso. E foi assim, aí eu vi. Que é importante. Que é importante. É um dos fundamentos. Pedir a bênção dos pais. E se os pais não quiserem dar? Aí você vai para uma autoridade, né? Aí você tem que entender o contexto familiar. Será que seus pais estão com a razão ou não? Porque também tem pais que é complicado, a gente sabe. Tem uns que é só Jesus. Então assim, se o seu pai não te abençoar, você vai numa autoridade, pede para ela te abençoar, dependendo do caso, Deus aceita. Entende? Aí a gente fez toda a tratativa, tivemos batalhas em meio a essas lutas, essas guerras, mas assim, tivemos vitórias. Aí perdi. Aí Deus falou que é restituiu, veio a Sarinha. A Sarinha. Sarinha né? É a terceira. É. Sarinha tem quantos anos? Sarinha tem 11, vai fazer 12. Eu vou fazer 13 anos de casada com o pastor agora. Então já no primeiro ano. Já no primeiro ano. Ixi, eu não podia engravidar. Eu perdi, aí eu fiz a curetagem, né, limpeza, tudo tal. E aí a médica falou, ó, no mínimo 6 meses. Antes de 6 meses você não pode engravidar. Aí, quando eu fiz a curetagem, eu andava assim, ó, bem encurvada, parecia 1000 agulhas entrando no meu útero. Muita dor eu sentia. Aí a gente foi pro culto, eu e o pastor, e aí o pastor Antônio, na época que era o nosso pastor, né, falou assim, eu vejo o teu útero cheio, aí ele falou certinho, cheio de bolhas de pus, e é a dor que você sente, ele descreveu a dor, parece 1000 agulhas assim, enfiando dentro do teu útero, mas hoje, Deus está limpando o teu útero, e você não vai mais sentir dor, e você vai restaurar. Realmente. Depois daquela revelação, Deus tirou com a mão a dor. Limpou. Acho que 1 ou 2 meses depois eu engravidei de novo da Sara. Aí foi. Aí eu engravidei, veio a Sarinha. Tive guerras na gravidez dela, mas não me tocou mais. E aí eu vi, quando eu tava grávida da Sarinha, eu e o pastor orava muito junto nessa época, 4 horas por dia. 4 horas? Nós dois juntos. A gente casou, a gente orava muito junto. Agora que a gente tá mais assim, né, por causa das demandas, mas assim... Por causa da agenda cheia dos dois, né, que daqui a pouco não... Porque na realidade, assim, o que eu queria uma pessoa que fosse mais sedenta do que eu naquela época. Que orasse, que buscasse, que via Jesus... Que, tipo assim, a nossa vida é Jesus. Se não fosse assim, não dava certo. Porque eu não ia abrir mão da vida espiritual que eu estava vivendo, da cura que Deus me deu. Então, a gente orava muito junto, a gente ia para monte junto, a gente fazia tudo junto. E aí, né, numa dessas vezes que nós estávamos orando juntos, eu tive uma visão de uma pessoa da parentela bebendo aquele sangue do aborto. Que foi ela que mandou para mim perder a criança. Então, aí o Senhor falou para mim, cancela esse sangue, fez. E aí eu fui orando, eu falei para ele, olha, eu vi isso, aí a gente foi orando e cancelando. E aí depois veio até o Daniel, que é a rapinha do Tacho. Quantos anos tem? O Dani tem 9 agora. Tem possibilidade de vir mais? Não, aí eu tive que operar, porque foram 4 cesáreas, né? 4. Senão tinha mais uns 3 aí.
Aí, nossa, pastor, aí eu casada com o pastor, vou só encerrar nessa daqui. Uma vez eu tive uma experiência, eu tenho muitas experiências, né? O pastor escreve livro, mas os cão vêm atormentar eu, né? De praxe. Eu tive várias experiências. Uma vez ele estava escrevendo um livro sobre entidades sexuais, a batalha de entidades sexuais, e aí aí esse foi o próprio Rassatã, foi no meu quarto, me transportou para um prédio, uma presença muito maligna. Esse foi o mais. Aí eu fiquei assim sentada numa cadeira num prédio e ele se comunicava comigo na mente. E ele falava assim, e o pastor nessa época estava dando um curso num lugar sobre tratando com o pecado. E ele falou assim para mim: eu não quero que vocês deem essa aula. Não é para vocês ensinar sobre tratando com o pecado. Aí na mente eu muito desaforada, né? Porque aí eu já tenho autoridade e tal. Falei, mas a gente vai falar quem é você. Tipo, e eu comecei a repreender na minha mente junto e ele falando comigo na minha mente. E aí ele falou, não sei o quê. Aí ele deu uma risada e falou assim, tá bom, em vocês eu não posso tocar, mas tô indo lá na tua parentela. Aí eu voltei e eu vi ele saindo assim do meu quarto. Aí eu fui lá na sala, falei, Modinho, vamos orar. Vamos orar porque aí dá-lhe oração. Tive essa experiência, teve uma outra. Ele tocou em alguém da família? Não sei, aí eu não sei porque eu não tenho muito contato com a minha parentela. Você pode ter tocado, mas você não sabe. Mas eu orei. Se tocou, tocou menos, né? Vamos colocar assim. Quebrou, né? Que você Quebrei. Quebrou. E teve outra experiência que foi uma extraordinária também. Então você sempre tem visões, né? É aberta, é o profético. Então você é profeta. Não, não digo profeta. Eu tenho profético, mas não sou profeta, não. Desse jeito é profeta. Não. Eu tenho muitos sonhos. Eu ia pôr pastora Kelly, eu vou ter que pôr profeta Kelly. Não, foi pastora. Eu tenho muitos sonhos proféticos. Tipo assim, Jesus. Algumas vezes eu tive a visitação de Jesus. Já ouvi as 3 vozes audível, poucas vezes, mas já. E teve uma vez a última vez que eu ouvi a voz de Deus audível, foi quando eu fui pro espiritual, saí do meu corpo e eu fui pro espiritual. Aí eu via um homem com cabelo branco e tinha como se fosse uma distância entre eu e ele. Aí ele falava assim, você quer, tipo, o poder de Deus? Aí eu falava pra ele assim, eu quero, mas aconteceu isso. Aí eu comecei aí eu contava o que acontecia na minha vida, que eu não conseguia receber aquela intensidade que eu queria, que eu buscava. Aí ele olhava pra mim e falava, você quer? Eu falava, eu quero, mas não sei o que, não sei o que. Acho que na terceira vez que eu argumentava com ele estendeu as mãos. Das mãos saía raios assim. Eu vi os raios saindo. E os raios ultrapassavam, que eu flutuava. E eu voltei para o meu corpo sentindo de cima e embaixo, eu fazendo assim, na minha cama, que eu estava deitada. E a voz dele aqui no meu ouvido, audível. Só que aquela eletricidade subindo e descendo. Aquele poder de Deus mesmo, subindo e descendo, subindo e descendo. Tive várias experiências. Isso é forte, assim. Essa é bem forte. Essa eu gosto, tipo assim, eu lembro, eu falo, gente, que tremendo. Eu nunca tive assim. Não? Eu quero. Foi em partido direto dele, porque ele veio e foi assim, sabe? Muito extraordinário foi. Essa foi uma das experiências também que eu tive. Essa foi depois que eu estava casada com o pastor. É interessante que você hoje, né, você aqui junto com o pastor Rogério também você passou por todo esse processo de cura e libertação. Sim. E hoje você faz mapeamento, ajuda pessoas
Hoje eu faço clínica de cura interior e libertação. Como funciona isso? Explica aí pro pessoal. Assim, a pessoa vem, né? A gente fala que é uma clínica, mas eu faço um mapeamento da pessoa inteiro. Desde a ancestralidade dela, vou mapeando espiritual, emocional, todo. Familiar, questões familiares, sabe? De tudo, na área sexual, na área espiritual, na área de convívio familiar. Aí eu vou pros ancestrais, família, pais. Aí eu chego na pessoa, como ela foi gerada, como foi a gestação, nascimento, infância, adolescência, juventude, até a fase adulta, o ocultismo, a sexualidade da pessoa. A gente faz um mapeamento completo. E aí no final, aí eu dou tarefas espirituais para a pessoa, oração, jejum, mando ela para... Agora a gente fez diferente, a gente manda a pessoa para a escola, para ela entender sobre cura, libertação, porque também não adianta nada a gente fazer uma oração de quebra se a pessoa não tiver entendimento. Então aí eu dou vídeos, a gente dá as aulas para a pessoa e depois eu faço a oração de quebra. Aí na oração de quebra, o pessoal fala assim, você começa, pastora, baixinho as orações, que às vezes eu faço lá em cima, lá na igreja, eles só me escutam depois, vai pra cima, vou colocar fogo no cão. Eu falo, vamos destronar isso daí na sua vida. Aí a gente vai orando. E tive alguns testemunhos, né, que eu não sou muito de ficar postando nada. Ai, fulano. Mas pessoas teve resultado. Teve. Mas você faz presencial e online? Presencial e online. A gente atende. E é gratificante, né? Porque hoje eu entendo, pastor, tudo que eu vivi. Se você perguntar para mim assim, sobre rejeição, eu sei o que é. Se você perguntar para mim, depressão, foi a área que eu mais fui atacada. Porque na realidade, Satanás colocava assim na minha mente, a visão, o cativeiro que Satanás tinha para mim era o seguinte: eu me via em todos os momentos depressivos da minha vida, desde a infância, adolescência, depois, né, já com as crianças, né, na fase pior da Master, vamos colocar assim, que aí foram aumentando os níveis. Em todas as fases de depressão na minha vida, eu me enxergava ou morta, que eu ia morrer mesmo, uma hora, ou num hospício, dentro de um quarto, isolada, lá, sem vida, presa. Era lá o cativeiro que o inimigo tinha para minha vida. E Deus me tirou desse cativeiro. Tinha vezes que eu orava assim: Jesus, eu tô no fundo de um poço, atolada até aqui de lama. E eu olho para cima, eu não vejo uma luz, não vejo uma cordinha, nem uma escada. E eu não sei, nem sei se eu consigo sair daqui. Não sei quem vai me tirar daqui. O único que pode me tirar é o Senhor. Então, Ele tem esse poder. Então eu falo, gente, eu não precisei de psicólogo. Não estou dizendo que não é para você procurar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando... A sua cura foi diferente. A minha cura foi diferente. Foi direta pelo eterno. Então... Deus, Ele tem esse poder de tirar do fundo do poço, da morte, do cativeiro da morte, e te colocar a vida. Hoje as pessoas olham para mim e falam, ninguém diz. Ninguém diz, eu pulo, eu salto lá naquele altar, eu louvo para Deus. Às vezes, não é uma encenação que eu faço no altar, é porque Deus me deu tanta vida que às vezes eu tô lá no altar adorando e a minha vida é para Ele. Eu vejo Ele lá. É como se o portal abrisse e eu visse a dimensão e eu visse o trono dele lá na minha frente. E a adoração é uma das maneiras que eu tenho de agradecer aquilo que Ele fez por mim. Que a vida que Ele me deu, ninguém poderia me dar. E eu não estou falando de finanças, não estou falando de nada disso. Estou falando da vida, como diz a palavra, vida em abundância, a felicidade, o você ser bem, o você ser curado. Hoje eu sou feliz, mas não é uma felicidade terrena.
Não é uma felicidade que o mundo pode me dar, nem momentânea. Lembrei daquela música, aquela paz que sinto na minha alma. Esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Cantei muito esse louvor também. Pastora, eu queria até você, meu irmão, você que está aqui, compartilhe. Eu acho que o que mais encontramos hoje em dia, dentro e fora da igreja, pessoas com depressão. Dentro da igreja tem muita gente com depressão, às vezes calado, ou às vezes todo mundo está sabendo, e fora da igreja nem falar, multidão. Então compartilha, quem sabe, o testemunho, isso tudo que foi falado, ministrado aqui para pela pastora ou profeta, vai abençoar outras vidas. Então compartilhe no grupo de WhatsApp, grupo da família, Facebook, direct no Instagram. Quem sabe às vezes um vídeo pode ser a chave de uma libertação para alguém, porque tem testemunho no meu canal aqui, graças a Deus, e eu sei aqui no canal também do pastor Rogério Zaitcast, que às vezes um vídeo pode ser a chave de mudança para alguma pessoa. Então, quem sabe você vai ser esse instrumento. Pastor, eu queria pedir duas coisas. Primeiro, você que foi tocar, você tem a chance de conhecer e ser ministrado pela pastora. Vai ter um retiro. Eu queria que você falasse do retiro, que vai ter no final de abril, e aí depois você orasse, e eu queria que você orasse, deixa Deus te usar, até cantar sem língua, se fosse possível, para essa frequência tocar nele. Mas você falasse desse retiro e depois mandasse fogo aí. Amém. Então, nós vamos ter um retiro em abril, né? Qual que é a data, Moisés? Nós vamos ter um retiro espiritual, vai ser de comunhão, não vai ser só espiritual, mas vai ser de comunhão. Que vai ter um momento de lazer. Vai ter um momento de lazer, de comunhão, e vai ter os momentos espirituais. Você que se interessa, vai para o suporte, né? 3, 4 e 5 de abril vai ser um dia do nosso retiro, o pastor Ariston vai estar lá. Se não me engano, o Luciano Fai, o Caio Aleph, o Paulo Anteiro vai estar lá com a gente. Qual que é o outro? O Jonatas Lobo. Então, vocês venham participar, sabe? Tá aberta as inscrições, temos poucas vagas. Venham fazer parte, né? Vai ter impartição de espírito, vai ter impartição de dons, vocês vão ser ministrados, vai ter imposição de mãos. Venha ser ministrados pelo Senhor, vai ter cura, libertação, no nome de Jesus. Vai ser um prazer receber a todos. Entre em contato com o nosso suporte, que é a Andresa, que vai estar descrito. Eu ponho um número aqui Isso. Eu vou pôr. Hã? Eu te mando o link do número do suporte. Isso. Então vai ter o link na descrição do vídeo. Você clicando já vai pro suporte. Já vai pro suporte. Eu também vou deixar o Instagram da pastora, que alguém que dá, eu quero fazer um mapeamento. Sim. A clínica. Vou deixar o também Instagram. No suporte também. No suporte ver tudo? No suporte então que a Andresa vai ver tudo. Vou deixar só o link lá. Você, eu quero a clínica, eu quero ir pro retiro. Vai estar na descrição do vídeo. Sim, vai estar lá, tudo, tá? O pastor também tem as escolas de cura, de libertação, tem a escola Shemitah, Nevoar, porque é profética, vocês também que se interessam em estudar sobre libertação ou profético também, temos também as escolas, também vai estar lá no suporte, é só você ir lá, falar, eu quero saber das escolas, eu quero saber da clínica ou do retiro, vai estar no link do suporte. O livro, que tem mais de 60 livros, pastor. E cadê o seu livro, pastor? O meu eu estou escrevendo. Aleluia. Deus já falou. Muito. É que Deus foi me apertando, né? É que assim, eu sou mais... Vou indo. Eu vou indo, mas amém. Então venha participar. Deus abençoe a todos. Vamos orar, pastor? Ora, manda fogo. No nome de Jesus. Ai, gente, Deus abençoe a todos que nos acompanharam, amém? E vamos orar no nome de Jesus. Espírito Santo, Pai, eu coloco a cada um que participou dessa live, Senhor, deste podcast nas tuas mãos. Espírito Santo, tu sabes a necessidade de cada um, tu sabes
dificuldade que cada um enfrenta, Pai. Senhor, eu declaro sobre a vida do teu povo a cura, a libertação, a restauração. Espírito Santo, seja em qualquer área for, emocional, espiritual, financeira, familiar, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, que é o teu Espírito. Então, que pelo teu Espírito as pessoas possam receber mais do Senhor, mais da impartição do Senhor, Espírito Santo. Pai, assim como o Senhor um dia tocou no meu interior e eu fui acendida, acesa pelas brasas do teu Espírito, ó Pai, que essa mesma brasa, Senhor, possa ser impartida na vida dos teus filhos, ó Pai, que eles possam incendiar os corações deles. Senhor, Espírito Santo, que o coração deles possam ser afogueados pela tua presença. Espírito Santo, aqueles que estão frios, que o Senhor possa despertar, que o Senhor possa aquecer o Espírito, ó Pai. Comece a incendiar com o calor do teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, eu sei que cada um o Senhor faz da sua forma, da tua maneira. Mas o Espírito é o mesmo, o fogo é o mesmo, Senhor Jesus. Senhor, não deixe que o teu povo se esfrie, mas que nós possamos, ó Pai, cada vez mais estar incendiados na tua presença. Espírito Santo, vai impartindo os dons na tua do Senhor na tua igreja. Aleluia. Senhor, aqueles dons que foram perdidos, Pai. Como nós começamos esse podcast, aquela igreja primitiva, aquela igreja que era incendiada, que os dons eram manifestos de uma forma tão natural, mas de uma forma tão poderosa. É essa oração que eu clamo, Senhor, no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Senhor, levanta, Senhor, a tua igreja nesses últimos dias, ó Pai. Que nós possamos ser incendiados, que nós possamos voltar ao primeiro amor, que nós possamos voltar a incendiar na tua presença, Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, eu oro, Senhor, para o teu povo ser desperto, para que o teu povo seja curado, sarado e liberto, para que o teu reino venha se manifestar nesses últimos dias. Que sejam dias de avivamento, que sejam dias de mover do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, começa a dar discernimento, começa a derramar mais da tua unção, mais do teu mover, Espírito Santo, que nós possamos ser apaixonados pelo Senhor desde o primeiro dia em que nós convertemos, em que nós recebemos o Senhor. Espírito Santo, começa a manifestar a tua presença. Assim como um dia o Senhor manifestou lá no meu quarto a tua presença, que foi tão grandiosa. Não somente a presença do Espírito Santo, mas que o Senhor Jesus venha visitar o teu povo. O amor dele venha a ser impartido. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, aquilo que o Senhor um dia impartiu na minha vida, naqueles que querem, o Senhor possa impartir na vida dos teus filhos também, porque tudo é impartido, tudo que vem do Senhor para nós é impartido, e nós impartimos, Senhor, o amor, os dons, as línguas, as interpretações, as profecias, os dons de cura, os dons de ver, de ouvir, no nome de Jesus, ó Pai. Faz o teu querer e a tua vontade na vida de cada um que está aqui, no nome de Jesus. Amém? Faltou o cântico. Faltou o cântico. É que o cântico eu fico Tem que estar inspirado, né? Tem que estar inspirado. Que eu tenho que... É o ambiente da adoração. Da glória. O ambiente da... Tem um cântico que você canta assim. Tem. Deus te deu. Tem. Assim, sem precisar estar nessa atmosfera. Tem sim. Tem um... Que é aquele que eu falei no banheiro, tem aquele Não há outro além de ti, Senhor.
Majestoso, grandioso és tu, Jesus. Eu ergo as minhas mãos para declarar que não há outro Deus além de ti. Tu és o único Deus, outro além de ti não há. Majestoso, grandioso és tu, Jesus. Eu ergo as minhas mãos para declarar que não há outro Deus além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Soberano, criou os céus, formou a terra, me deu vida e alegria, e não há outro Deus além de ti. Rama, Riyama, Yose, Rama, Rima, Riyamo, Yese, Roi, Layamo, Yiso, Ihamo, Yadoreia, Ilama, Yosiha, Lama, Yose, Rema, Leyama, Yohi, Soye, Rama, Ilama, Yohi, Soye. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Escreve aí, eu recebo. Em nome de Jesus. Pastora, profeta. Obrigado, quero agradecer. Deus abençoe. Seu tempo, cedido aí para estar participando. Moisés que está ali no bastidores ali, nos ajudando. Obrigado, pastora. Que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, família, tudo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe esse podcast, que seja bênção para muitas vidas. Todos que vêm aqui são homens e mulheres de Deus. Que cada podcast possa ser um pedacinho do céu nessa terra. Amém. Em nome de Jesus. Então nós estamos acabando. Até o próximo programa, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau, tchau.